Fala Dev, seja muito bem-vindo a mais um Estratégias do Back-end, o programa onde eu vou a fundo em assuntos que vão te ajudar a ser muito bem pago usando Java no back-end. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre construção de aplicações complexas, desafios e soluções para devs back-end avançados. Então, se você é um dev back-end avançado, você está lidando com buchas aí no dia a dia, então, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Meu nome é Elder e, se esse tipo de conteúdo te interessa, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, vai lá no sininho, coloca todas as notificações, não fica só no default ali do sininho não. E também curte e compartilha esse vídeo para ele chegar até mais devs, assim como ele chegou até você. E se você está me acompanhando no Spotify, se inscreve também nesse podcast aí no Spotify, avalia lá, dá 5 estrelinhas aí, para também o Spotify entregar esse podcast até mais devs, assim como ele te entregou. Maravilha, gente? Então, vamos lá para o assunto de hoje. Vamos lá, gente, construção de aplicações complexas, né? Isso é um assunto que principalmente quem está em níveis intermediários e avançados, é inevitável que você lide com isso no dia a dia, que você se depare com isso no dia a dia. Se isso já não aconteceu, vai acontecer muito em breve, tá? Então, quando eu falo assim que eu vou abordar aqui soluções, desafios e soluções, né, para quem está fazendo coisa complexa, quem é mais avançado e tal, do que eu estou falando, gente? Olha só, é a ideia de você entender algumas coisas que você vai ter que interiorizar aí na sua cabeça, tá? Primeira delas, integração de diversas tecnologias, tá? Sim, mas você fala de Java no back-end. Sim, eu falo de Java no back-end. E eu estou dizendo, e eu sempre enfatizo isso, que Java no back-end é um ecossistema, tá? Java é uma plataforma, não é só uma linguagem. Java é um ecossistema, também não é só uma plataforma. Back-end é um mundo de coisas. Então, quando eu falo de Java no back-end, eu estou falando de um ecossistema. Eu mesmo lido com diversas tecnologias envolvendo Java no back-end. E acredito que você também, que aí usa Java no back-end, também lida com uma série de tecnologias. Então, quando eu estou falando de ir por mais complexo, e quanto mais complexo, mais você vai se deparar com isso, eu estou falando aqui de integração de diversas tecnologias. Quando a gente fala de desenvolvimento de aplicações complexas, a gente está falando também de padrões de design e especialmente padrões de design mais avançados, os famosos design patterns, tá? Então, quando você está iniciando, talvez você não teve que lidar tanto com design patterns, ou talvez você tentou aplicar aquele design pattern que você aprendeu e às vezes não foi muito feliz, ou não deu muito certo, ou não era bem o que você esperava. E tá tudo bem, né? Porque a gente está aprendendo e é assim mesmo que a gente aprende. Mas, à medida que você vai lidando com coisas mais complexas, você começa a perceber que certos design patterns passam a ser necessários. Certos design patterns vão realmente te ajudar a resolver um problema e não só é aquele negócio que você vai usar porque você quer falar que usou, né? Então, desenvolver aplicação complexa envolve isso também. E outra coisa que envolve desenvolver aplicação complexa é você adotar práticas que vão te ajudar a criar sistemas robustos, escaláveis e eficientes. Como assim, Helder? Gente, quanto mais a gente vai resolvendo problemas mais complexos, vai lidando com projetos maiores, vai trabalhando em empresas maiores, vai lidando com coisas mais críticas, passa a ser cada vez mais importante que os nossos sistemas sejam robustos. O que é um sistema robusto? É um sistema que aguenta pancada, é um sistema que a galera gosta de usar o termo resiliente, né? E eu vejo muita gente adotando resiliente no sentido de, aquele sistema que não cai nunca. Aquele sistema que você pode bater que ele não cai. Isso é legal, né? Mas isso é muito mais robusto. Resiliência é aquele sistema que, ainda que ele se degrade, ainda que ele sofra alguma degradação, ele consegue te fornecer aquele serviço, talvez de um modo diferente. Um exemplo que eu sempre dou de resiliência é, não sei aqui quantos tiveram já a oportunidade de tentar usar o Gmail e a sua conexão com a internet está muito ruim. E aí o Gmail vai e faz a troca
da interface por uma interface de HTML puro. Nos últimos tempos tem sido raro isso acontecer, mas antigamente acontecia bastante. A internet estava muito ruim, ele virava para um modelo, um HTML puro. Né? E o que ele está fazendo ali? É um tipo de resiliência, ele chama até de graceful degradation. Né? É você continuar fornecendo o serviço para o cliente de uma forma diferente porque você está passando por algum problema. Tá? Isso é resiliência. Então, desenvolver esse sistema complexo é isso também, é você ter robustez, você ter resiliência, você ter escalabilidade, né? Então, todo mundo fala de escalabilidade, todo mundo que manda palestra para o evento manda o termo escalabilidade para tentar ser aprovado. Galera, escalabilidade não envolve só você ser capaz de lidar cada vez com mais tráfego. Escalabilidade tem a ver com você ser capaz de lidar com o tráfego que está vindo, seja ele grande ou pequeno. Por quê? Se eu preparo minha aplicação só para lidar com altos níveis de tráfego, talvez quando eu estou com baixo nível de tráfego, eu estou com recursos ociosos. E o que é ruim também, é ruim para a empresa que está pagando por recurso que não está sendo utilizado. É ruim muitas vezes porque eu gastei mais tempo para fazer o desenvolvimento, deployment, configuração, tudo no ambiente de uma forma desnecessária. Então, escalabilidade tem a ver com eu lidar com o tráfego de forma correta, nem para mais nem para menos. Tá? E outra coisa é eficiência, que é meu sistema fazer o que ele tem que fazer. Né? Basicamente isso. Né? Então, cada vez mais a gente, como desenvolvedores médios e avançados, né, de níveis intermediários e avançados, a gente tem que ser capaz de construir sistemas que façam o que precisam fazer. Tá? O que não é isso? Né? Quando eu estou falando de práticas e soluções e desafios para desenvolver sistemas complexos, eu estou dizendo para você o seguinte, que não é mais apenas o seu código Java, não é mais apenas a sua IDE, o que você está fazendo ali. Né? Não é só aquele hackzinho de fazer um negocinho rápido, aquele negócio para botar em produção, aquele negócio só do curto prazo. Galera, quanto mais a gente cresce na carreira, quanto mais a gente caminha, né, nessa nossa jornada como desenvolvedor, a gente tem que ter mais pensamentos de médio e longo prazo. Ah, mas o projeto está atrasado. Sim, o projeto está atrasado. Ah, mas o chefe está no cangote. Sim, o chefe vai ficar cada vez mais no cangote. Mas existe uma transição, e é importante que nós façamos essa transição, de você muitas vezes demonstrar, e isso é uma habilidade que inclusive eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, de você ser capaz de demonstrar que, olha, é o seguinte, velho, eu preciso fazer isso aqui, apesar de eu gastar um pouco mais de tempo, porque eu vou economizar tempo ali na frente. Ah, mas o prazo agora, velho, vamos chegar então num meio termo aqui, porque isso aqui é importante. Tá? Então, você como desenvolvedor que está em níveis intermediários e avançados, você precisa ser capaz de demonstrar a importância do seu trabalho. Tá? Senão você é mais um iniciante que faz o que mandam você fazer, porque sim. Né? E vai seguindo o jogo, porque a gente começa realmente assim. Mas a gente precisa desenvolver essa casca de ser capaz de defender o nosso trabalho e de mostrar por que ele é importante. Certo? Maravilha. Por que falar sobre isso é algo importante? Por que você se dispor a entender realmente essa construção de aplicações mais complexas é uma oportunidade para você como desenvolvedor que usa Java no back-end? Porque isso vai te abrir inerentemente, galera, vai te abrir portas para você conseguir ocupar, ou pelo menos ser considerado para vagas que são mais bem pagas. Costumo dizer, né, que o especialista, ele muitas vezes pode ter acesso a menos vagas, né, porque ele é muito especializado, mas essas vagas costumam ser vagas melhores, vagas mais bem pagas, projetos mais interessantes. E não raro projetos mais complexos. Então adivinha só, projetos mais complexos normalmente lidam e consideram um grupo muito mais restrito de profissionais, porque a quantidade de profissionais capazes de lidar com esses projetos mais complexos também é mais restrita no mercado. Então existe uma oportunidade gigantesca, porque a demanda
a demanda de altas complexidades no mercado ela só aumenta. Né? E o que eu tenho visto é que a quantidade de profissionais capazes e aptos a ocupar essas vagas não aumenta no mesmo passo. Então, existe uma oportunidade gigantesca de você ocupar esses espaços que estão aí abertos no mercado. Tá? Então, você demonstrar essa capacidade de resolver problemas de maior escala, de complexidade cada vez maior, é uma habilidade que vai te valorizar bastante. E olha, quando eu falo sobre isso, talvez na cabeça de muitos fiquem duas dúvidas, duas coisas que talvez até incomodem um pouco. Uma delas é assim, Helder, legal, mas cara, eu lidar com projetos mais complexos, além de naturalmente ser mais complexo, ou seja, né, eu vou lidar com complicações que talvez eu não lide hoje, poxa, é meio arriscado também, né, porque vai que eu não dou conta, vai que eu não me dou bem no projeto, vai que eu não consigo resolver a complexidade, resolver o problema mais complexo. Olha só, isso você precisa ser uma preocupação sua se você for com a cara e com a coragem. Né? Se você for, beleza, vamos lá, vamos ver o que dá, vamos tentar resolver. Aí realmente você tem que se preocupar. Agora, se você aprender a fazer isso de forma estratégica, se você descobrir as ferramentas que você precisa para lidar com isso, esses riscos eles diminuem absurdamente. Porque é o seguinte, risco, tudo tem risco. Aliás, você ficar do jeito que você está hoje é um risco absurdo. Tá? Isso vale para todos nós, vale para mim. Tá? A gente permanecer do jeito que a gente está hoje, a gente está assumindo um risco. Por quê? Porque existem outros profissionais que estão crescendo. Existem outros profissionais que estão melhorando. Existem outros profissionais que estão fazendo o seu trabalho cada vez melhor. Então, ficar como está também é um risco. Tá? Então, você pode escolher o seu risco. Eu prefiro assumir o risco de melhorar, de crescer, de me desenvolver, de fazer coisas cada vez melhores, mais complexas, poder resolver problemas cada vez mais difíceis, porque isso me habilita cada vez mais a acessar oportunidades cada vez melhores. Tá? Então, para você que está com isso na cabeça, então, primeira coisa, estratégia correta, ferramenta correta, para você diminuir esses riscos. Tá? E outra coisa que pode estar na cabeça de muitos é o seguinte, poxa, eu sou, e isso talvez fique muito mais até para quem está em níveis intermediários, né? Eu ainda não tenho a experiência, né, correta para eu lidar com problemas mais complexos. Galera, é importante entender o seguinte, que todo mundo começou de algum lugar. Né? Todo mundo começou sem saber fazer nada, né? Entre aspas, né? Porque costumo dizer que adulto nunca começa do zero. Né? Adulto sempre começa de algum lugar. Mas é parte do aprendizado você ter a sua primeira experiência com algo mais complexo. E no baby steps, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas assim, não se coloca nessa de eu ainda não tenho tanta experiência, porque faz parte de adquirir a experiência você ter um primeiro contato com algo um pouco mais complexo, né? Já que o assunto é esse. É igual na academia, né? Você está lá fazendo supino com 10 de cada lado. Poxa, eu tenho medo de colocar 15 de cada lado, porque eu nunca fiz com 15. Tá bom, bota 11 de cada lado, bota 12, né? Faz lá uma repetição a mais do que você está acostumado, e aí você vai aos poucos adaptando ali o seu músculo para chegar até maiores pesos, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar isso em termos um pouco mais práticos, mais concretos, para que quem está me ouvindo aqui consiga tomar realmente alguma ação em relação a isso, tá? Primeira coisa, antes de te falar o que você precisa fazer, eu preciso falar o que você precisa não fazer, tá? Você precisa se livrar disso. É o seguinte, gente, de novo, estamos falando aqui com desenvolvedores intermediários e avançados, galera que está querendo lidar com coisa mais complexa. Se você quer lidar com coisa mais complexa, você precisa começar a abandonar soluções caseiras, tá? As soluções caseiras, galera, elas funcionam muito bem em problemas caseiros, vamos dizer assim. Então, assim, quando você está começando, o projeto está começando, quando você está fazendo MVP, quando você está fazendo POC, quando você está realmente ali, no início realmente, né, não só da carreira, mas do projeto,
Soluções caseiras vão muito bem, porque você quer testar, você quer aprender, você quer o projeto em si está numa fase de aprendizado, às vezes a aplicação está numa fase de aprendizado, então ok. Mas quando a gente quer evoluir a complexidade, não só dos problemas que a gente sabe resolver, mas dos problemas que o nosso projeto vai resolver e das situações que a gente vai querer estar apto a lidar, a gente precisa começar a fugir de soluções caseiras e olhar mais para design de software, para design de código, para padrões de projeto. Porque isso vai dar ferramenta. Lembra que eu falei que uma parte da confiança vem de você ter as ferramentas corretas? Né? Então, você ter as ferramentas corretas vai te ajudar, talvez até falar assim, cara, esse negócio aqui é simples demais para a gente adotar esse padrão aqui. Vamos fazer um basicão, fazer um feijão com arroz aqui que está tudo bem. Tá? Esse projeto aqui não vai crescer, a equipe não vai crescer, a complexidade não vai aumentar. Enfim, ter maturidade suficiente para tomar esse tipo de decisão também vai te ajudar e também vai fazer com que você conquiste mais confiança, inclusive das pessoas que trabalham com vocês no projeto. Porque sabe aquele profissional que para ele tudo é muito complicado, para ele tudo é muito difícil, mas na verdade ele está querendo complicar muito as coisas para ele poder vender de que ele é a única pessoa capaz de resolver aqueles problemas. Se você é alguém que sabe resolver as coisas de forma muito complexa, mas que também sabe olhar e falar assim, cara, aqui não precisa de complexidade não, aqui tá de boa. Sabe quando... Caminhão aqui. Sabe quando você leva o carro no mecânico e você tá com medo, você fala, puxa, cara, eu vou gastar uma grana aqui, deve ser um negócio super complexo. E aí você não manja, eu pelo menos não manjo nada de carro. Aí eu chego lá, o que o mecânico falar eu meio que vou ter que confiar, né? E aí o mecânico fala assim, não, cara, ó, aqui é de boa. Pô, você tava achando que ia gastar, sei lá, 1.000, não, é uma pecinha aqui, é R$100, né? Pô, você até confia mais na pessoa, porque a pessoa poderia, pela sua falta de conhecimento, te cobrar o máximo e você nunca ia saber a diferença. Mas quando você lida com alguém que mostra, né, que não, isso aqui está de boa, isso aqui realmente é simples, você confia mais naquela pessoa. Então seja você essa pessoa que saiba distinguir e oferecer soluções mais complexas ou mais simples de acordo com o problema que você está lidando. Tá? Então, esse ponto assim de você, né, o jeito errado é você, né, lidar e continuar lidando com soluções caseiras. Aí assim, você fala, tá bom, Helder, então o que eu preciso fazer? Né? Já sei o que eu não vou mais fazer, que é ficar focando muito em soluções soluções caseiras. Então, o que seria o ideal? Né? Para onde que eu preciso olhar então? Tá? Eu separei 3 coisas, tá, para a gente começar aqui de forma bem prática. Primeira coisa, olhe mais, tá? Isso olhando de um ponto de vista de padrões, de design patterns e de engenharia de software de uma forma geral. Porque você, como um desenvolvedor que quer lidar com coisas mais complexas, você precisa ter mais fundamento de engenharia de software e de padrões de projeto, ou design patterns, como chamam aí, tá? Então, assim, do lado do design patterns, tá? Então, ao invés de olhar só para aqueles basicões, né, que todo mundo fala em todos os eventos, né, você precisa começar a olhar para coisas que vão realmente resolver coisas mais complexas. Então, por exemplo, a gente vê falando, se você for atrás você encontra, mas você vê pouca gente falando, por exemplo, de um CQRS, né, de você realmente lidar com coisas que vão te trazer mais performance a longo prazo no seu projeto. Você, por exemplo, olhar para um padrão de sagas. Né? Tá todo mundo querendo fazer microserviço, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre sagas. Então, tanto que é uma palestra que eu fiz em vários eventos e eu sempre pergunto, tá? E eu estou falando isso não é de achismo, né? Então, toda vez que eu dou palestra sobre sagas, e eu já fiz dezenas de vezes palestras sobre sagas, eu pergunto na audiência, quantos aqui estão usando sagas nos seus projetos? E aí você pega uma sala de 100, 200, já fiz a palestra para uma sala de quase 500 pessoas, você vê ali meia dúzia de mãos. Nunca teve mais do que 5 mãos levantadas, mesmo na sala de 500 pessoas. Tá? Então, assim, a gente quer lidar com coisas mais complexas, mas não quer entender, ou pelo menos não sabe que existem ferramentas que nos ajudam a lidar com ferramentas mais complexas, com problemas mais complexos. Tá? Então, olhe para padrões de projetos. Segunda coisa,
princípios mais avançados de Solid, tá? Então assim, não fica só, entendi o que é Solid, bacana, pô, Solid é bonito, vou fazer um quadro aqui no meu escritório e escrever Solid nele, né? Então começa a olhar realmente no seu projeto, começa a ver como é que o Solid vai te ajudar a desacoplar mais classes do seu projeto, lógicas de negócios, né? Isolar mais configurações e coisas do tipo. Começa a ver como é que você consegue aplicar o Solid para você conseguir realmente melhorar a manutenção e a testabilidade do seu projeto. Tá? Esse é um segundo item. E um terceiro item, comece a olhar também para técnicas de refatoração. Tá, galera? Então, principalmente o dry e o keys, né? O dry é o don't repeat yourself e o keys é o keep it simple stupid, né? Então assim, comece a olhar como é que você faz para reduzir a complexidade. Olha só, eu estou falando de lidar com problemas mais complexos e resolver coisas mais complexas. E eu estou falando de simplificar. Sim, galera. Muitas vezes, para você resolver algo muito complexo, você precisa simplificar a solução daquilo. Tem uma frase que eu gosto bastante, se não me engano é do Mark Twain, que ele diz o seguinte: olha, me perdoe por ter escrito uma carta tão grande, é porque eu não tinha tempo de escrever uma mais curta. Né? Por quê? Para você, muitas vezes a concisão, você ser mais conciso, você ser mais, você escrever menos, no caso da carta, requer muito mais tempo, muito mais, você pensar muito mais sobre aquilo, você escolher muito melhor as palavras. E no desenvolvimento de software também é assim. Muitas vezes, para você lidar com algo mais complexo, você precisa simplificar aquilo. Será que você não está dando muita volta para resolver aquele problema, por isso que ele está complexo? Será que você não está, por exemplo, que eu já vi casos assim, né? Numa ânsia de, sei lá, fazer determinada solução, eu estou fazendo 200 chamadas no banco, podia ser muito menos do que isso. Então, assim, olhe também oportunidades de simplificação no seu projeto. Tá? Então, de forma geral, esses 3 pontos vão te dar um norte muito melhor na solução de problemas mais complexos. E aí, realmente, colocando isso em prática, né, galera? Eu coloquei duas coisas que você pode fazer, de repente, hoje. Helder, legal, entendi, putz, bacana, estou tomando nota, inclusive, sugiro que tome notas, né, porque isso vai colocar esses assuntos numa área de maior importância no seu cérebro, e aí ele vai te ajudar a tomar ação em relação a isso. Mas eu coloquei 2 coisas aqui, bem práticas mesmo, que você pode fazer hoje no seu projeto. Você pode pegar um módulo do seu projeto e aplicar de fato um Clean Architecture nele. De repente esse módulo está complexo, está difícil de manter, e você pode falar, poxa, vamos refatorar, não precisa fazer sozinho, chama o time, envolve a galera. Né? Eu gravei um outro vídeo aqui sobre Tech Lead, né? Então se você de repente está almejando esse caminho de Tech Lead, seja esse cara que puxa a inovação, que puxa a melhoria, que lidera esse negócio. Né? Então reúne ali e fala, galera, vamos refatorar esse negócio aqui? Né? Então vamos começar a separar aqui as responsabilidades de cada parte do projeto, as camadas, as regras, as configurações. Então, por exemplo, você identificar áreas de regras de negócio que você consiga isolar para que outras camadas não tenham acesso direto. Clean Architecture, galera. Então, o que isso vai demandar de você? De, sei lá, comprar o livro do Clean Architecture, de, sei lá, chamar o Uncle Bob para fazer uma mentoria com o seu time e explicar o Clean Architecture, o que ele quis dizer quando ele escreveu o livro. Pode ser também, inclusive já vi empresa que fez isso. Tá? Então, isso é um jeito, uma sugestão de algo que você pode botar em prática hoje, para começar a realmente caminhar essa jornada aí de coisas mais complexas no seu projeto. Isso é uma coisa. Outra sugestão que você pode fazer, eu não sou muito do Clean Architecture, ou o meu problema aqui não é tanto de arquitetura, é mais de código. Você pode fazer a mesma coisa fazendo uma refatoração usando o Solid. Eu já falei de Solid aqui hoje. Então, você também pegar um módulo da sua aplicação que seja mais difícil de dar manutenção ou de fazer extensões dele, né? Então, olha para esse módulo, para essa parte da sua aplicação, usando os princípios de Solid. Né? Então, assim, tem muito acoplamento, né? Você está violando ali o princípio de segregação, né, da interface. Então, assim, começa a refatorar isso para que você comece a melhorar a modularidade ali realmente
da sua aplicação, do seu serviço, enfim, daquilo que você estiver utilizando. Inclusive, gente, tem um livro super massa brasileiro aqui, ó, o Desbravando o Solid, que é do grande Alexandre Aquiles. Inclusive, essa minha aqui, ó, tá com dedicação, essa minha cópia tá com dedicatória aqui, do grande Alexandre Aquiles. Tá? Então assim, pô, os livros estão tudo em inglês, pô, baita livro em português, escrito por um cara que manja demais o assunto. Então é o seguinte, realmente aplicar o que está no livro, aplicar os princípios de Solid na refatoração de um módulo do seu projeto. Isso vai te ajudar a começar, é o que eu sempre defendo aqui, né? Você implementar, é você colocar em prática, é você colocar a mão no código, é você abrir a IDE, é você tomar erro na cara, porque isso vai fazer você interiorizar esses conceitos para você e vai te ajudar realmente a aplicar isso no seu projeto. Beleza, gente? Olha só, eu queria pedir para você deixar um comentário aqui falando o seguinte: nesses pontos aqui de resolver problemas mais complexos, de desenvolver soluções mais complexos, você já fez alguma coisa disso? Você está lidando com algo assim agora? Ou é algo que você está mirando aí para o futuro? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Beleza? Então é isso. Aquele abraço, até a próxima e tchau!